Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Ziel para mais uma aula de Física. Dessa vez nós vamos para a aula número 4 do capítulo 12, que fala sobre a teoria da relatividade. Estou aqui com a camisa do São Paulo, certo? Coloquei aí um pedacinho do hino, porque a gente ganhou ontem no sufoco, aí nos pênaltis, e aí merece a comemoração. E essa camisa também é a mais linda do mundo, papai, então não tem problema nenhum, né? Pois vamos lá. Bom, a gente nas aulas anteriores nós já vimos um pouco da história, né? Contando um pouco da história que antecedeu aí a publicação dos artigos de Albert Einstein em 1905, que tratava da teoria da relatividade restrita ou especial, né? E vimos o conteúdo do que trata a teoria da relatividade especial, certo? Vimos que ela ela envolve referenciais inerciais, né? Que são referenciais que ou estão em repouso ou estão em um movimento retilíneo uniforme. E dessa vez nós vamos tratar um pouco sobre a teoria da relatividade geral, que envolve corpos em movimento acelerado, tá certo? A teoria da relatividade restrita ou especial, ela trata fenômenos, né, de movimento, mas que esteja em referenciais inerciais, né, em repouso, o movimento retilíneo uniforme, e a geral engloba o restante, que são de corpos acelerados, tá ok? Pois bem, pessoal, continuando aqui. Como eu falei, a gente vai ver um pouco sobre a teoria da relatividade geral, tá certo? Essa teoria ela não é muito abordada mais a fundo no ensino médio, ela é mais vista no curso superior, tá certo? E não é nem assim na graduação, é mais na pós-graduação. Então, a gente vai abordar aqui mais superficialmente para a gente entender um pouco, tá bom? Então, a teoria da relatividade geral foi proposta pelo físico alemão Albert Einstein, né? E é uma generalização da teoria da relatividade restrita, também de sua autoria. A relatividade geral leva em conta os aspectos fundamentais da relatividade restrita, mas também trata dos efeitos dos campos gravitacionais sobre o espaço e tempo, tá certo? Então, aqueles dois postulados que a gente viu na teoria da relatividade restrita, né, também se enquadram aqui na teoria da relatividade geral, tá certo? Quais são os dois postulados? Vocês lembram? O primeiro é que as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais, tá certo? E o segundo é que a luz tem uma velocidade constante no vácuo, independente da velocidade de sua fonte, né? Independente de como se meça. A luz é um negócio aí muito esquisito que existe na natureza, tá certo? Aqui nós temos aqui uma foto, certo? Que é a base que a gente vai ver aqui na teoria da relatividade geral, né? Que a gente trata, Albert Einstein, ele trata o espaço-tempo, né? O espaço-tempo, uma coisa só, né? Espaço-tempo como fosse um tecido. A gente tem que lembrar que nós estamos falando de forma abstrata, né? O espaço-tempo não é um tecido realmente que a gente possa pegar. Ou então você imaginar, o planeta Terra e o Sol estão em cima de um pano, e aí por isso que causa essa curvatura, né? Não, a gente trata isso de uma forma abstrata, né? Imaginando como se fosse, para a gente visualizar melhor. Então, a gente imagina que o espaço-tempo seja uma espécie de tecido, né? Onde corpos maciços, né,
corpos de grande massa alteram esse espaço-tempo. Na verdade, qualquer massa, né, qualquer massa altera o espaço-tempo, certo? Qualquer massa. Mas é claro que massas pequenas alteram de uma maneira muito ínfima, muito pequena, coisa que a gente não vai perceber tanto assim. Por exemplo, eu, você, seu celular, tudo aquilo que tem massa altera o espaço-tempo. Porém, são massas muito pequenas comparadas à massa de um planeta, à massa de uma estrela, tá ok? Já a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, continuando. Com a teoria da relatividade restrita, Einstein provou que os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observadores que se movem com velocidades relativas constantes e que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores. Eu acho que vocês lembram até que eu coloquei uma experiênciazinha de um fenômeno sendo observado por duas pessoas, por dois observadores em dois referenciais diferentes, né? Era um ônibus onde tinha uma pessoa dentro, né, um observador dentro do ônibus e um observador fora do ônibus, e tinha duas hastezinhas onde essas hastes emitiam raios de luz, tá certo? Então, o observador que estava dentro do ônibus, ele enxergou, ele viu o fenômeno que foi, no caso, a emissão dos raios de luz em um tempo diferente daquele observador que estava fora do ônibus. Então, como é que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir desse acontecimento? Que o mesmo fenômeno físico observado em referenciais diferentes, né? Eles são observados de maneiras diferentes, tá certo? E a velocidade da luz, ela é constante para qualquer situação no vácuo, né? Para qualquer observador no vácuo, independente da velocidade daquele observador. Continuando, mostrou-se além disso uma equivalência entre tempo e espaço. Em termos práticos, essa teoria indica que eventos que ocorrem simultaneamente para um observador podem ser assíncronos para outro. Por exemplo, a duração de um evento, como a queda de um corpo, quando medida por uma pessoa no planeta Terra, pode ser diferente, né, se medida por um observador externo que se move com uma velocidade comparável à velocidade da luz. Então, como falei anteriormente, existe essa chamada impossibilidade da simultaneidade, ou seja, eventos que são simultâneos para mim podem não ser simultâneos para um outro observador que está em um referencial com uma certa velocidade em relação ao meu referencial, tá certo? Continuando. Princípio da equivalência. Vamos lá. A relatividade geral é baseada no princípio da equivalência. Esse princípio indica que, por meio de um experimento realizado localmente, não é possível afirmar se a aceleração sofrida por um corpo é decorrente da gravidade ou da aplicação de uma força externa de outra natureza que não a gravitacional, já que seus efeitos são similares. Então, esse princípio da equivalência, ele trata a gravidade como comparável a outras formas de aceleração, tá certo? E fala que não dá para a gente saber se o efeito causado sobre aquele corpo, né, se foi causado pela gravidade ou por aplicação de uma outra força, né, que não a da gravidade, tá certo? Olha aqui o exemplo. Imagine a seguinte situação, né? Uma pessoa deixa um objeto cair sob a ação do campo gravitacional. Perdão, não é o coronavírus, com fé em Deus.
Vamos lá, pessoal, continuando, que me deu aqui um espirro aqui. Vamos lá. Retomando. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa deixa um objeto cair sob uma ação do campo gravitacional terrestre. Esse objeto cairá com aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Isso também acontecerá se um objeto for solto no interior de uma astronave, acelerando verticalmente para cima, a 9,8 metros por segundo ao quadrado, sem a influência de qualquer campo gravitacional. Assim, não será possível afirmar se a queda do objeto ocorreu devido a um campo gravitacional ou em função de sua própria inércia, né? Então vejam só, vou pegar aqui a caneta. Aqui nós temos a primeira situação, certo? Na Terra, onde uma pessoa deixa um objeto cair, como se fosse uma maçã, aquela maçãzinha de Newton, né? Então, aquela maçã, ela caiu graças à aceleração da gravidade que existe aqui na Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Mas agora você imagina aqui a segunda situação, ó, certo? Essa segunda situação aqui. Nós temos uma pessoa em uma espaçonave, certo? Essa espaçonave ela está acelerada para cima, tá certo? Ela está acelerada aqui para cima, beleza? E a pessoa deixa a maçã cair, ok? Então, para o observador, certo? Para o observador que está dentro da espaçonave, vejam só, para o observador que está dentro da espaçonave, a maçã ela cai, ela sai da altura ali do seu rosto, né? E vai até a altura do solo. Beleza, tranquilo. Mas para alguém de fora da nave, você imagina um observador ali fora da nave, ele vai observar o quê? Que a maçã ela continua na sua mesma linha, certo? É como se a maçã ela não caísse, ela ficasse ali flutuando, porque a espaçonave ela está acelerada para cima, né? Então a maçã estava aqui e a espaçonave continua subindo e a maçã continua na sua mesma posição. Então, para um observador fora da espaçonave, a maçã vai estar na mesma posição, tá certo? E para o observador dentro da espaçonave, a maçã ela está se movimentando, ela está caindo. Então, esse princípio da equivalência nos quer mostrar isso, que é difícil a gente dizer que o que foi que causou a queda da maçã, se foi a gravidade ou se foi a aceleração da espaçonave, uma outra força, tá certo? Então é isso que quer dizer o princípio da equivalência, tá ok, pessoal? Vejam que aí se enquadra também aquele outro princípio que observadores em referenciais com velocidades diferentes, né, enxergam, veem, né, observam o mesmo fenômeno de forma diferente. Quem está dentro da espaçonave vê a maçã cair e quem está fora da espaçonave vê a maçã na mesma linha reta, na sua mesma posição, certo? Ela enxerga somente a espaçonave subir, tá ok, pessoal? Isso aí é muito legal, muito interessante. Deixa eu tirar aqui a caneta, vamos lá. Então vamos lá, a gravidade e a geometria do espaço-tempo. Agora sim, eu coloquei novamente aquela mesma fotozinha lá, certo? Einstein, ele foi ainda mais longe, né, e conseguiu descrever por meio da relatividade geral o fenômeno da gravidade como uma alteração na geometria do espaço, uma curvatura em seu formato. Grandes massas são capazes de distorcer o espaço e, consequentemente, o tempo, já que, de acordo com a teoria da relatividade, o que existe é o espaço
tempo. Uma vez que a luz se propaga pelo espaço, sendo ele curvo, ela demorará tempos diferentes para observadores que se encontram em regiões com diferentes acelerações gravitacionais, ok? Então, Einstein propôs que a massa, né, em grande quantidade, né, grandes massas, distorcem o espaço-tempo, ou esse tecido que a gente fala de forma abstrata, né, que é o espaço-tempo. Isso você pode observar até na sua própria casa. Você pode pegar ali a sua cama, né, o seu colchão, e aí você enxerga aquele colchão de uma forma reta, não é? Se você colocar uma grande massa em cima ali do seu colchão, aquela parte onde está a massa vai afundar, né? Vai deformar, tá certo? Então, é essa ideia, é essa abstração que Einstein propôs na teoria da relatividade, que grandes massas deformam esse tecido espaço-tempo, tá ok? E já que esse tecido está deformado, né, qualquer objeto que passa por essa deformação, esse objeto ele faz um movimento curvilíneo. Ele não vai andar em linha reta, ele vai fazer um movimento curvilíneo, tá certo? Inclusive a luz, tá ok? Apesar de ser chamada de teoria, né, diversas observações experimentais já constataram a validade da teoria da relatividade. Um dos experimentos mais recorrentes é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz se propaga em regiões do espaço altamente distorcidas por grandes massas, né, seu caminho é curvado. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou ainda borradas nas imagens feitas por telescópios e radiotelescópios. A descoberta desse fenômeno tornou possível, nos últimos anos, a correção dessas imagens. Então, isso aí é bem interessante. Por exemplo, você vê uma estrela numa determinada posição, mas provavelmente, né, ela pode não estar naquela linha reta onde você está enxergando aquela estrela. Quando ela passa por uma grande massa, a trajetória da luz ela é desviada. Então, provavelmente, aquela estrela vai estar em outro ponto, tá ok? O eclipse em Sobral, Ceará. Bom, pessoal, isso aqui é muito legal, muito interessante. A comprovação da teoria da relatividade se deu graças a um eclipse total do Sol, certo? Que aconteceu aqui em Sobral, pertinho da gente, né? Aqui no estado do Ceará. Vamos ver aqui um pouquinho aqui do texto. Bom, a comprovação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein completou um século em 2019, ok? Ano passado. E foi no interior do Ceará que cientistas brasileiros e ingleses ajudaram o famoso físico alemão a provar sua tese. Esta proeza científica foi conseguida em 29 de maio de 1919, quando as fotografias de um eclipse solar tiradas na cidade cearense de Sobral e na Ilha do Príncipe, na África, né, na costa da África, foram fundamentais para comprovar a deflação da luz pela gravidade, ou seja, a alteração do caminho ali da luz pela gravidade, né, prevista por essa teoria. Tal feito histórico teve grande repercussão na imprensa brasileira, europeia, dos Estados Unidos, transformando Einstein em celebridade mundial e abrindo novos horizontes para o conhecimento científico. Então, a partir dessa comprovação aí da teoria da relatividade, Einstein ganhou a notoriedade aí no mundo científico, e não só no mundo científico, né? Ele se tornou um popstar, ele se tornou uma celebridade. Onde ele andava, onde ele passava, ele era bem recebido, ele era recebido com festa, como se fosse realmente
uma celebridade, né? Então vamos ver aqui. Em 1915, o Albert Einstein anunciou a teoria da relatividade geral, né? Afirmando que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que o caminho da luz emitida por um astro, ao passar pela vizinhança deformada, deixa de ser uma linha reta e é desviada. Entretanto, esse feito só poderia ser testado por meio de um eclipse total do Sol, ao observar as estrelas que estivessem atrás ao fundo dele. Para se comprovar a teoria, algumas expedições científicas partiram em busca de locais favoráveis à observação, seguindo previsões de eclipse. Então, existia a previsão daquele eclipse, né, no ano de 1919, na data lá de 29 de maio, e aí foram mandadas 2 expedições, que foram 2 locais que foram ditos como adequados para observar esse eclipse, né? Existia aqui Sobral, no Ceará, e a Ilha de Príncipe, na costa da África. Então foram mandadas 2 expedições, né? Einstein ele convidou vários cientistas, vários astrônomos para ajudá-lo nessa tarefa, tá certo? Então essas equipes foram mandadas para esses 2 locais diferentes. Bom, o que aconteceu? Lá na Ilha de Príncipe, na costa da África, houve uma dificuldade em observar o eclipse, porque lá estava chovendo, estava tendo problemas meteorológicos, né? Nuvens encobriram lá um pouco o céu, e aí as fotos que foram tiradas lá foram pouco aproveitadas. Aqui no Sobral, no Ceará, né, o que se conta é que se montou a equipe, chegou o dia, e aí o dia amanheceu nublado. Esse rapaz, agora não vai dar para observar. Só que aí de repente deu uma rajada de vento, né, e aí afastou as nuvens, e no momento do eclipse, né, que foi em torno de 9 horas da manhã, deu para observar muito bem o eclipse, né? Foi um eclipse total. No eclipse total, o dia vira a noite, né? O Sol fica totalmente encoberto pela sombra da Lua, né? E aí deu para observar, inclusive, estrelas ali próximas ali ao Sol, tá certo? Então os cientistas que vieram equipados com grandes telescópios, e aí eles foram acopladas, né, máquinas fotográficas para fotografar ali aquele fenômeno e assim ver a posição de algumas estrelas. Eu vou colocar aqui um videozinho para vocês, tá? Bem interessante, que fala sobre o eclipse, enfim, e aí daqui a pouco eu volto, ok? O que estaria fazendo uma equipe de astrônomos britânicos no interior do Ceará em 1919? Nada menos do que tentando provar uma teoria que revolucionaria a física. 4 anos antes, Einstein havia publicado a teoria da relatividade geral, que afirma que matéria e energia deformam a malha do espaço-tempo e, consequentemente, tudo que viaja por ela, inclusive a luz. Mas como seria possível comprovar essa teoria? Ora, fotografando estrelas. Mas não bastava fotografá-las à noite, teria que ser durante o dia. Para isso, precisaria haver um eclipse solar. Quando olhamos para o céu à noite, vemos a luz de uma estrela em trajetória reta em relação à posição real dessa estrela. Mas a presença de um corpo de grande massa entorta a luz da estrela, alterando a sua posição aparente. Por isso, as fotografias deveriam ser feitas durante um eclipse. Einstein calculou qual deveria ser o desvio da luz, e essa medida seria uma das chaves para comprovar sua teoria. Bom, tudo certo. Só faltava o eclipse. E então, o eclipse solar de 1919 apareceu como a oportunidade perfeita. Os astrônomos britânicos Frank Dyson e Arthur Eddington lideraram 2 expedições.
Uma para a Ilha do Príncipe, perto da costa africana, que não obteve boas imagens, e outra para a cidade de Sobral, no Ceará. Em abril de 1919, astrônomos britânicos chegaram em Sobral munidos de 2 telescópios. Estava tudo pronto para o aguardado eclipse, porém o dia amanheceu nublado. Mas as nuvens logo se dissiparam e às 8:55 da manhã, a lua começou a tapar o sol, cobrindo-o totalmente. E as medidas dos ângulos obtidas pelos astrônomos britânicos chegaram muito próximas da proposta por Einstein, tornando as fotografias do eclipse produzidas em Sobral, no Ceará, as primeiras da história a comprovar a teoria da relatividade geral. Bom, é isso aí, pessoal. Bem legal esse vídeo, né? Então deu pra gente ver aí imagens de como aconteceu essa expedição de cientistas para tentar comprovar a teoria da relatividade, né? Então, algo tão magnífico, tão importante para a ciência e para a história da humanidade, né? Que foi a comprovação da teoria da relatividade, aconteceu aqui próximo a gente, né? Sobral, Ceará, fica aqui após ali a Grande Serra, né? Então, é bem interessante, bem legal, né? Pensou se fosse Piracuruca, hein? Show de bola. Vamos lá. Então, algumas tecnologias que a teoria da relatividade nos trouxe, né? Então, às vezes a gente se pergunta, o que serve, né, essa teoria da relatividade, né? O que isso influencia na minha vida? Cara, pode ter certeza que é tudo, viu, velho? Então, vamos ver aqui algumas coisinhas. Então, funcionamento do GPS, né? Atualmente, qualquer smartphone tem um navegador GPS, mas é a teoria da relatividade que pode explicar o seu funcionamento. A localização do nosso GPS é calculada segundo o tempo de resposta entre os satélites que orbitam a Terra e os nossos dispositivos. Se o GPS não tivesse levado em conta, né, a relatividade do tempo, devido à velocidade dos satélites e à distância do campo gravitacional da Terra, os relógios atômicos incorporados no GPS deixavam de estar calibrados, podendo acumular vários erros sem que conseguíssemos chegar ao destino certo. Então, o funcionamento do GPS ele é bem executado, né, graças aos cálculos em cima da teoria da relatividade, levando em consideração que o tempo é relativo, né? Televisões velhas, aquelas televisões de tubo, né? Então, as televisões mais antigas utilizavam CRTs, que eram pequenos aceleradores de partículas que faziam com que elétrons fossem disparados em alta velocidade na parte de trás do monitor. Caso a teoria da relatividade não fosse levada em conta, os elétrons não conseguiriam projetar os pixels nas posições corretas na tela, ali no monitor, né? Existem essas televisões antigas, elas têm aqui um aparato, né, que é um monitor, e existia um acelerador de partículas que lançava elétrons e preenchia aquele monitor, aquela tela, né? Não sei se vocês já brincaram, a gente vê que ali existe até uma eletricidade estática, né? Se a gente coloca assim o pelo, o braço, né? Enfim, próximo, o cabelo, né? Quem tem, né? Próximo ali aqueles monitores, aquelas televisões mais antigas, né? E a gente vê que dá um arrepiozinho, né? Dá um negocinho ali, uma interação entre as pontas, né? Devido à eletricidade estática. Outra coisa interessante, né, que veio com a teoria da relatividade foi a energia nuclear, né? Então, lendo aqui o texto, qualquer coisa que tenha a ver com energia nuclear, bombas atômicas, reatores nucleares, ou as questões relacionadas com a radioatividade, está ligado com a famosa equação E igual a mc ao quadrado, né? Falou aí um cientista espanhol. Então, tudo que está relacionado
a energia nuclear, inclusive a bomba atômica, né? Infelizmente, nem toda tecnologia é utilizada para o bem, né? Para coisas pacíficas, né? A bomba atômica é uma coisa que infelizmente foi utilizada. O conhecimento que Einstein propôs, né, colocou pra gente, foi utilizada para guerra, né, para matar pessoas, enfim, para destruir locais. Então é assim mesmo, né? Nós humanos somos assim, usamos tecnologias para o bem ou para o mal, né? Vamos lá, então vamos encerrar aqui a nossa aula. Como eu disse, a gente ia falar de forma superficial sobre a teoria da relatividade. Eu quero deixar aqui uma dica para vocês, tá certo? Assistam o filme Interestelar, ok? O filme Interestelar. É excelente esse filme, ele trata de muitas coisas sobre a teoria da relatividade, certo? Da curvatura espaço-tempo, do tecido espaço-tempo. Ele fala sobre essa questão da dilatação do tempo, tá certo? Do tempo ser relativo. Tem uma cena aqui em que, dando um spoiler aqui, em que o pai de uma criança, né, ele era astronauta, e aí ele foi fazer uma viagem. Quando ele voltou, ele era mais jovem do que a filha dele que ficou aqui na Terra, né? Então, para vocês verem essa questão da dilatação do espaço-tempo, como ele estava viajando em uma espaçonave, em uma velocidade muito alta, né? Então, o tempo para ele passou mais devagar, né? Passou menos tempo para ele do que para a filha dele que ficou aqui na Terra. Então, foi isso que aconteceu, né? Também fala sobre buraco negro, né? Os buracos negros foram previsões que Einstein propôs com a teoria da relatividade, tá certo? Os buracos negros, né? Hoje nós sabemos da existência deles, né? E que toda a galáxia ela está em cima de um buraco negro, tem um buraco negro na sua galáxia, né? Também outra previsão da teoria da relatividade, só que esta ainda não foi comprovada, certo? É a existência dos chamados buracos de minhoca, certo? É muito interessante na parte do filme onde fala sobre o buraco de minhoca, né? É uma previsão que existe de como se fosse um encurtamento ou como se fosse um atalho no tecido espaço-tempo, né? Você quer sair de um local para outro, né? Que nós temos aí uma certa distância, esse buraco de minhoca ele encurtaria essa distância, né? Então, só que essa previsão da existência desses chamados buraco de minhoca, né? Esse chamado buraco de minhoca ainda não foi encontrado, né? Cientificamente a gente ainda não tem a comprovação da existência desses buracos de minhoca, tá? Mas vai saber daqui a alguns anos, né? Nós conseguimos aí encontrar, tá ok? Constatar a existência. Bom, então vamos lá para mais uma frase. Aqui diz que uma frasezinha que tem um Albert Einstein, né, diz o seguinte: você entende a relatividade quando vê uma hora com... Deixa eu ler aqui de novo. Me perdi aqui. Você entende a relatividade quando vê que uma hora com sua namorada parece um minuto. Em um minuto, sentado num formigueiro, parece uma hora. Essa frase tem aqui dizendo que é do Albert Einstein. Eu não sei se é dele, né? Eu acho muito engraçado isso aí. Eu não sei se é dele, acredito que não, né? Mas é pela brincadeira. Mas é uma coisa que dá pra gente realmente entender o que ele quis dizer, né? Que o tempo ele é relativo, né? O tempo não é igual para todo mundo, tá certo? Então é isso aí, fim por fim, feito por mim. Espero que vocês tenham chegado até aqui o finalzinho da aula, né? Tá bom? E a próxima aula será uma aula de revisão, com revisão do conteúdo e algumas questões, tá ok? Tchau, pessoal, um abraço e fiquem com Deus, fiquem bem.